hoje aqui todas as casas irmãs unidas pelos laços do amor, e que também dirigimos os nossos agradecimentos ao insigne Espírito Sepete Araju, protetor espiritual de nossa região, para que sempre nos ampare, nos conduza e nos proteja. Muito obrigado aos bons espíritos, obrigado a todos que colaboraram na realização deste evento, dando um pouquinho de si. E que os irmãos que ora vêm de Porto Alegre, a nossa irmã, esposo, a equipe de Uruguaiana, leve o nosso coração convosco, os nossos agradecimentos e um bom evento a todos nós, em nome de Jesus, que assim seja. Meus amigos, neste momento, nós queremos trazer para começar a nossa fala sobre CEPE, a nossa irmã, Maria Elizabeth Barbieri, autora da obra, que começa o trabalho desta noite. Quem é CEPE? Quem é Sepete Araju? Tendes perguntado. Quais são os misteriosos laços que existem entre essa entidade, as nossas humildes tarefas na divulgação do Evangelho, os labores desenvolvidos em instituições como o Abrigo Espírita Oscar José Pitã em Santa Maria, o Hospital Espírita de Porto Alegre e tantas outras. Pois nas reminiscências de uma alma que viveu nas planícies do Rio Grande de São Pedro, nos aldeamentos dos 7 povos das missões, surge a resposta a essas indagações de muitos corações desejosos de conhecer o cacique de São Miguel, a sua trajetória, a sua missão
e as raízes do seu legado para a espiritualidade. O espírito Oscar José Pitã, envergando a roupagem do Padre José, o jesuíta, com a memória espiritual banhada pela luz da misericórdia divina, traz-nos a recordação de uma noite primaveril, em que foi surpreendido no meio das suas orações pelo irmão Jean-Pierre, que, batendo a porta da sua cela, com as mãos trêmulas, entregou-lhe uma criança, um menino, de cujos pais, vitimados por uma enfermidade, ele fechara os olhos. Olhando para aquele ser pequenino, viu que a mesma doença estava a fragilizar aquele corpinho. Aconchegando-o ao coração, o padre rogou com toda a sua fé que Deus lhe concedesse forças para salvar aquela alma que ele lhe enviava. Recorda-nos o Padre José que o menino tremia de frio, pela febre que estava a consumir o seu organismo. Colocou sobre a esteira, no pequeno cubículo iluminado pela lamparina que espalhava escassos lampejos e desenhava sombras que mais pareciam monstros a se projetarem sobre o corpinho que a vida parecia abandonar. Padre José estava ajoelhado, colocando infusões sobre a fronte, ao longo do corpo imóvel do menino, quando ocorreu algo inesquecível. O jesuíta descreve-nos aquela cena com uma emoção que atravessou os séculos, capaz de varar o véu do esquecimento que as reencarnações tecem. A cela diminuta foi se iluminando, como se o sol das Campinas do Sul estivesse a nascer ali, naquele momento, aquecendo e envolvendo o ambiente com uma tal intensidade que as paredes, o teto, foram se ampliando numa visão transcendental. Em meio àquele esplendor de luzes, a imagem resplandecente que na percepção do jesuíta parecia com os anjos, aqueles anjos que ornamentavam o altar da grande nave da Catedral de São Miguel, mas com uma beleza superior e indefinível. Aproximando-se do pequenino Cepé, aquele ser angélico tocou-lhe a fronte com a espada luminosa, e o Padre José pôde ouvir, na cripta da sua alma, antes de perder os sentidos pelo impacto daquela visão emocional, a voz profunda, ecoando, tocando as fibras da sua alma, dizendo-lhe: cuida do meu filho, porque ele terá a tarefa de mergulhar os corações desta terra na água lustral do Evangelho de Jesus. Ampara-o, ensina-o, José, a despertar os conhecimentos que ele traz consigo em meio a esse povo simples, a fim de que a comunidade lastreada no cristianismo primitivo volte a luzir agora no coração do mundo, na pátria do Evangelho.
Essa comunidade solidária, meu filho, culminará com a extinção do cativeiro e a união das duas raças, os nativos da América e os príncipes da mãe África. Juntas, elas sensibilizarão o elemento português e com o seu trabalho e com a inteligência auxiliará a estabelecer uma civilização de progresso e paz no sul da terra de Santa Cruz, no Brasil. Ismael, o gerente dos patrimônios espirituais da Terra do Cruzeiro, enviava assim mais um de seus prepostos para cultivar, para arar a terra dos corações, na incansável labuta de implantar o reino dos céus. E por ser Ismael o guia do nosso Brasil, tutor de nosso CEPE, a execução do hino ao próprio Ismael nesse momento.
fortalece a nossa fé, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. CEPE é um líder educador. O Espírito Lacordaire ensina-nos em o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a seguinte assertiva: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, como mais forte. Na redução de São Miguel, a sucessão das lideranças com base no direito de sangue há muito fora banida, porque as decisões coletivas expressas no conselho que dirigia a obra também se estendiam à escolha das lideranças. Essa escolha se dava pelo consenso dos chefes. Eles identificavam quais eram os melhores, os mais preparados, os detentores dos valores morais necessários à liderança das tribos. É preciso, sim, considerar a distância evolutiva existente entre CEPE e a maioria dos seus liderados. Mas essa distância era solvida nas águas da bondade enérgica. Exigente com a disciplina dos seus bravos, ele era também afetuoso e capaz de se sacrificar pelos seus de forma incondicional, desde que isso redundasse em progresso e benefício para os indivíduos e para a comunidade. A preparação dos líderes compreendia, além do desenvolvimento da bravura, o conhecimento dos vários aspectos da vida, das linhas mestras de uma administração cuidadosa, voltada a ampliar e distribuir de forma justa, imparcial, os bens produzidos na redução, sem exaurir a natureza, sem deixar que faltasse o necessário a qualquer dos membros da tribo. Embora alguns não tivessem a capacidade produtiva, como os enfermos, os órfãos, as viúvas, todos os contextos familiares e limitações eram cuidados pela comunidade da redução. A gestão, a liderança de CEPE era uma liderança inclusiva, humana, fraternal. Da mesma forma, a ênfase na condução das lideranças centrava-se nos valores do coração. A condição de compreender, de exemplificar, de mover o povo para os ideais comuns estabelecidos era a meta buscada na preparação dos líderes. Os guerreiros escolhidos para esta formação eram submetidos a um rito amplamente conhecido pela tribo,
Seus nomes eram verbalizados no pátio da redução. Aquele que era escolhido destacava-se do grupo e, em silêncio, caminhava na direção da mata. Internava-se nela e lá permaneceria por 4 luas, em solidão, nutrindo-se das raízes, dos frutos e de tudo mais que a natureza ofertasse, a fim de sedimentar a vontade de servir. Era o deserto de cada um. Era a reflexão. Era o encontro consigo e com as forças interiores que poderia mobilizar. Diferente da nossa cultura, afeita a comemorar as escolhas, as indicações, aquele era um momento que significava apenas compromisso e necessidade de esculpir valores. Nada mais. Nenhum gesto, nenhum ato que expressasse júbilo, festejo ou elogio era consentido naquele momento. Tão somente a serena e silenciosa observação. Iniciava-se assim a construção da perseverança, da força ante as adversidades, do aguçamento da sensibilidade para sobreviver em meio à densa selva das relações interpessoais, dos desafios, dos interesses múltiplos que formam esse cipoal, esse tecido de conflitos a serem administrados por aquele que lidera pessoas. São valores indispensáveis ao caráter do líder servidor. Fim do período no deserto interior, eram todos reunidos no grande círculo do compromisso. Assim era denominado o momento de preparação para aqueles que, passadas as 4 luas, prosseguiriam. Eles se postavam no círculo, aguardando as novas e importantes etapas do treinamento. Nessas etapas, Cepé utilizava-se de provas com riqueza de propósitos e provas hábeis ao despertamento das almas dos guerreiros. O venerando cacique tinha conhecimentos profundos sobre a flora, sobre os seus espécimes. Quando ele treinava os iniciados nessas atividades, recolhia plantas que produziam determinadas resinas e eram colocadas nas cumbucas de barro, onde os cipós eram mergulhados. A resina, ela conferia às cordas do arco uma condição de flexibilidade e de força, para permitir que as flechas atingissem uma distância maior, sem perder a força de impacto. O tempo de resinagem das cordas era um exercício que requisitava aos guerreiros um monitoramento intenso, com o teste realizado em períodos que começavam mais longos, em espaço de dias. Depois reduziam-se para horas e depois a minutos, mensurados sempre pelo deslocamento do sol ou pela posição das estrelas à noite. A cada intervalo de tempo, as cordas eram testadas. Quando o tempo de resinagem excedia o período necessário, a corda se despedaçava, tão logo era distendida no ar. Quando o tempo de resinagem se encerrava antes do momento certo,
As flechas não atingiam as distâncias corretas pela falta de flexibilidade do arco. Certo dia, conversando com o padre José, o cacique revelou a ele os fundamentos daquele exercício, que hoje ele compartilhou conosco através da psicografia. E os fundamentos desse exercício servem de bússola para os nossos líderes de hoje. Dizia ele, o exercício do preparo das cordas do arco se assemelha ao preparo da alma para cumprir a sua missão na terra. As resinas são as dores, são as lutas que vivificam e fortalecem as fibras do caráter. As cordas do arco divino somos nós. Deus nos faz instrumentos da sua vontade para que o mundo avance no cumprimento de suas leis. Mas as flechas que nós desferimos precisam ter endereço certo, os corações humanos. E somente os atingiremos se lhes agregarmos a integridade que as resinas das dores educadoras nos conferem. Por isso, sofremos todos e somos iguais na dor. É para ganharmos a flexibilidade e o vigor necessários para que nos tornemos aptos a tocarmos os seres colocados sob a nossa tutela. Cada corda tem um tempo certo de infusão na resina. Não é assim a nossa resistência ao sofrer? O efeito das dores em nós é infinitamente variável. E somente a experiência dará a dimensão do quanto somos capazes de realizar e suportar nos nossos processos vivenciais, nos nossos processos de liderança. O Padre José nos recorda que essa observação do cacique de São Miguel sempre deu a ele muitos elementos de meditação e de reflexão. Ao longo dos muitos preparos de cordas de arcos, percebia-se o quanto aqueles guerreiros dominavam a sua impaciência, trabalhavam a atenção, o cuidado, conscientizando-se da absoluta inutilidade das avaliações prévias e da importância de observar constantemente como a natureza humana e o seu entorno transformam-se. E por isso, conclui-se que não há caminhos completamente conhecidos e imutáveis, mas, sim, a criatura tem capacidade de crescer, de mudar e de modificar o contexto em que vive. Nós caminhamos resinados pelas provações, pelas lutas que se destinam a nos tornarem mais fortes. Nessas horas de tamanhos testes, cuidemos da corda que somos, para não nos despedaçarmos, deixando-nos afundar nas dores educadoras. Nem fujamos
ao contato das provas redentoras. Mas persistamos em nos tornarmos arcos divinos, açougue de Jesus. Ainda, amigos, continuaremos a resinar as cordas do nosso coração, através do musicista espírita Maurício Keller, as cordas do arco. Na preparação das cordas e dos arcos, Cepé recolhia a resina das plantas. Depois mergulhava em potes de barro os cipós que fariam os arcos, as lanças. No ponto correto, a resina deixava a força elástica, firme, fluida, que dava um impulso certeiro, potente. A flecha lançada no alvo da vida. Etapa a etapa, os índios testavam aquele processo por mais repetido. Olhavam para o sol, para um céu de estrelas, buscando seu ponto de fino curtido. Assim se compara os homens na terra, tal qual a resina que molda o laço, deixando o caráter no ponto correto ao ser burilado, em seus embaraços. As dores e as lutas resinam a alma de fé, de confiança, de bondade também. Nós somos as cordas tecidas no tempo. Em cada disparo, na busca
Mas corda por corda tem tempo distinto para se levantar das dores que cria. A cada infusão na boca da carne, a alma reflete a luz que a encobria. As cordas são feixes unidas no fogo. As cordas são feixes unidas no fogo. Assim como nós, no trabalho do amor, unimos as mãos no arco divino, lançando as flechas do Consolador, unindo as mãos no arco divino, lançando as flechas do Consolador. Sebé é um líder pacificador. Naquele coração gigante, o convite do Cristo para amar os inimigos soava forte. Em cada instante da jornada palmilhada ao lado dessa alma bela e valorosa que é Sebé de Araju, nos deparamos com muitas cenas, com muitos fatos que vão nos ampliando o entendimento, vão alargando a nossa visão espiritual, tornando-nos mais alinhados com a mensagem da Boa Nova. Era o final de uma batalha. Os guerreiros trouxeram para o centro da grande praça de São Miguel os prisioneiros. Dispuseram-nos para a execração pública, porque era assim. Era um hábito mantido pelos chefes nativos para que a tribo extravasasse o seu ódio, para que os inimigos pagassem por todos os prejuízos, pelas mortes ocasionadas pela guerra. Aqueles vencidos deveriam suportar a catarse das dores que a luta impingia. A tribo rival era vista como a causadora dos males. Por isso, os prisioneiros pagavam um alto preço. Aquele dia era a primeira luta travada após Sebé ser escolhido pelo cabildo, o Conselho da Redução, o chefe. Sob o som ensurdecedor dos instrumentos que embalavam as danças de celebração da vitória, as sombras se recortavam à luz da grande fogueira que alumiava a noite. Os cativos, indefesos, encolhiam-se, apertando-se uns contra os outros, buscando uma defesa que era impossível.
impossível fugir das humilhações, das torturas já pressentidas. Todo guerreiro sabia, desde as primeiras preparações para a guerra, o que o aguardava quando ele caísse em poder do inimigo. De repente, em meio àquele alvoroço geral, o chefe Cepé avança para o centro da praça, onde se erguia o grande estrado feito com toras de madeira para que os presos fossem ostentados em triunfo. Ordena que silenciem o rufar dos tambores. De imediato, as danças cessam, o silêncio se faz. E a sua voz soa límpida e retumbante. Desamarrem-nos! Os guardas que continham os aprisionados olharam sem entender. Ele repetiu com mais ênfase: soltem as cordas! O comando foi tão vigoroso que os vigias não resistiram mais. Começaram apressadamente a desatar os nós que prendiam pés, mãos, pescoços dos prisioneiros. Quando percebeu que todos estavam livres das amarras, ele falou: levantem-se. Um guerreiro deve ficar sempre de pé. Os presos, estarrecidos, não atinavam o que estava acontecendo. Imaginaram que um novo tipo de suplício, de tortura, mais cruel, que eles ainda não conheciam, estava para acontecer. Mas Cepé aproximou-se mais daquele grupo. E nesse instante, conta o Padre José que a sua visão espiritual observou que do tórax de Cepé, um jorro de luz, como se fosse uma neblina, se projetava na direção dos prisioneiros, envolvendo-os. E ele percebeu que as fisionomias daqueles homens que acusavam uma transformação substancial, aquele sentimento de aflição, de medo, de pavor, de a pouco transmutava-se em alívio. Muitos daqueles guerreiros traziam os olhos marejados de lágrimas, traduzindo o relaxamento das tensões vividas nos últimos dias. Assim, Cepé socorria os vencidos, materializando na vida o preceito do Cristo, ao nos dizer: amar os vossos inimigos. A generosidade, meus amigos e amigas, é um imã poderoso a ser utilizado pelos que exercem funções de liderança, fazendo-os aglutinar em torno dos objetivos que almejam pessoas dispostas a ombrear com eles. A bondade é uma apanagem, é uma característica dos fortes, não é um traço de fraqueza. Não é um traço de pusilanimidade,
mas é o elo adequado para cativar as mentes livres e os corações valorosos. Aquele chefe Guarani deixava transbordar essa virtude do seu caráter. A sua supremacia ante os vencidos e entre os vencedores era incontestável. Naquele momento, Cepé era o senhor da vida e da morte dos prisioneiros. E ele decidiu pela vida. Quando lideramos e quando somos chamados a fazer escolhas, e muitas vezes fazemos-as, contrariamos interesses, obstamos sonhos, desfazemos planos. E nesses momentos, é inevitável, nós nos deparamos com os vencidos. Como Cepé, naquele dia. E é por isso que somente um caminho pode levar à paz, ao armistício, ao entendimento. É demonstrarmos que a nossa escolha é suficiente para devolver a felicidade, a tranquilidade e a harmonia. Sempre necessitamos escolher tranquilizar, serenar, harmonizar. Há instantes graves para os líderes e para todos nós que exercemos influência. E esses momentos propõem um exercício incessante de buscarmos edificar a família universal. Aquela família que terá no amor a grande fonte de nutrição para todos. Ave-se bem. No alto da colina, a estampa imponente, o olhar atento a luzir qual fanal. É Cepé, o cacique, cuidando de sua gente, na senda redentora, em busca de um ideal. A estrela que guiou os intrépidos pioneiros e amparou do peregrino as caminhadas ao Brasil. Foi junto com os leais caravaneros, sendo a bússola fiel dessas jornadas. Ave Cepé, cacique, venerando espírito altaneiro,
infância reforçou com o jogo a maturidade espiritual, amainando na alma os rigores da ganância. A estrela que guiou os intrépidos pioneiros e amparou do peregrino as caminhadas ao Brasil, foi junto com os leais carvaneiros, sendo a bússola fiel dessas jornadas. Ave Cepé, cacique, venerando espírito altaneiro. Cepé era um líder que se ocupava em preparar as novas gerações. A narrativa do padre fala-nos que Cepé tinha compreensão plena das necessidades de cada etapa da vida e desenvolvia suas ações de liderança com um senso apurado de observação, para adequá-las a cada segmento da redução de São Miguel. Dizia o guerreiro da paz que na infância os atos são como as brisas tépidas das manhãs de verão. Encantam, mas podem ser contidas e desviadas do caminho, se não lhes dermos a atenção e não cuidarmos do curso que eles seguem. Falava das aragens que acariciam jardins e espalham perfumes, e daquelas que alisam os trigais maduros, reverberando a luz das espigas banhadas pelo sol. Mas lembrava das que sopram sobre os pântanos fétidos, disseminando os miasmas que eles contêm. Cada criança, dizia ele, revela nas brisas que exala a condição a ser estimulada ou transformada no seu caráter. Os jovens, prossegue o cacique em sua fala, são como os ventos primaveris, soprando com intensidade, gerando desconforto naqueles que lhes sofrem o contato. Não raro apresentam-se as suas intervenções no mundo como esses pés de vento que levantam de repente, agitando a poeira do solo, escamoteando as folhas secas, levando de roldão tudo que não está seguro nas cordas da tenda, deitando o solo as roupas lavadas e deixando insatisfação e irritação à sua passagem. Fazia essas considerações e dizia o cacique: aproveitemos os pés de vento da juventude, Padre José. Precisamos educar-lhes as forças. Aquela alma nobre preparava as novas gerações de espíritos mais propensos ao bem, para enfrentarem, no longe dos tempos, a era de transição do nosso planeta. Eram as almas já dispostas a assimilar as ideias progressistas e secundar o movimento de regeneração. Nos dias atuais, a juventude tem merecido das entidades amorosas como Cepé, Francisco Spinelli, Diná e Alberto Rocha, Alba Salcedo, Cecília Rocha, Amélia Rodrigues e tantos outros,
o cultivo da terra dos seus corações, nas lides da evangelização da juventude. Os valorosos servidores do Cristo devem se lembrar que a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Por isso, trabalhemos todos, pois, a fim de subtrair a influência perniciosa do mundo, tantos quantos pensarem e sentirem o desejo de modificar profundamente as ideias da humanidade. CEPE, amigos, nos conclama a compreender como líderes que somos, aguçando o senso de observação sobre os nossos evangelizandos, para identificar o melhor de cada um. Pois, como ele dizia, cada árvore, Pai José, tem um papel a desempenhar na teia da natureza. Algumas dão a sombra que acolhe e descansa. Outras fornecem os frutos que saciam. Outras entregam a madeira para o fogo, para as nossas habitações e utensílios. Todas respondem pela continuidade das nossas vidas. Nós, os homens, somos árvores da providência divina, para que a humanidade recolha de cada uma o que de melhor pode ofertar. Na noite que passou, Tupã abriu seu cântaro, deixando cair as águas para engrossar os rios, molhar a terra, fazer crescer as plantas. Sabem, Tupã tem um cântaro cheio de água. Toda vez que ele olha para o planeta e vê que os rios estão secando, a terra está secando e as plantas estão murchando, Tupã abre seu cântaro e deixa escorrer a água. As nuvens são como algodões, elas recolhem essa água e a distribuem de forma suave. Sabem, Tupã, quando fez o mundo, ele fez um lugar que só ele pode ir. E lá, de vez em quando ninguém o veja, ele vai e recolhe toda aquela água que sobrou das plantas, que sobrou dos rios, e volta para o seu reino, com seu cântaro cheio de água novamente. E fica por lá, esperando o momento certo de enviar mais água para a terra. E é por isso que nós devemos cuidar da água, nós devemos cuidar da terra, para que quando Tupã vier novamente encher seu cântaro, ele encontre água boa, não água ruim, água com veneno, água mal cheirosa, porque senão, quando ele abrir seu cântaro, choverá sobre nós água ruim. A água do Tupã, ela é pura, e é assim que nós devemos conservá-la. Nós somos as sentinelas do cântaro de Tupã. Para as asas
vem comigo, vem cantar. O futuro te espera, na esperança da nova era. Está o amor a irradiar, bata as asas, borboleta. Vem comigo, vem cantar. Bata as asas, borboleta. Segue o sol a te guiar. Bata as asas, borboleta. Vem comigo, vem voar. Vem comigo. Bata as asas, borboleta. Segue o sol a te guiar. Bata as asas, borboleta. Vem comigo, vem voar. Vem comigo, vem cantar. Vem comigo, vem cantar. Vem comigo, vem cantar. Cepé é um guardião dos nossos pampas. A comunidade de São Miguel emanava uma psicosfera diferenciada das demais reduções. Uma egrégora de almas comprometidas com o Evangelho do Cristo renascera ali, para acender em seus corações e naqueles espíritos a eles confiados, em estágio de aprendizado e progresso, valores e práticas do cristianismo primitivo. Cepé de Araju trazia consigo o desafio de empregar a sua bravura na orientação dos impulsos para o serviço incansável ao próximo. A sua dedicação para construir uma sociedade onde Jesus se revelasse em todas as ações, conferia-lhe a redenção dos deslizes na esfera do poder temporal que ele havia praticado no passado. As reminiscências do Padre José são belíssimas e tocantes. Ele conta que lembrava com emoção o dia em que o cacique deixou São Miguel pela última vez. Era a última batalha. Ele saiu ao encontro do seu destino, que exigia, com esta atitude, exigia daqueles que o amavam um testemunho supremo da separação temporária.
Mais do que isso, exigia a resignação, o desapego a um ideal que eles haviam sonhado, construído juntos e que agora tinham que deixar para trás. Cepé cavalgou para o holocausto, com seus irmãos que ele amava e pelos quais exerceu uma liderança vigorosa até o fim, impedindo que o comprometimento com a perversidade da guerra retardasse mais uma vez a senda de evolução coletiva a que eles estavam destinados. Retirou-se dessa forma o bravo anjo guerreiro de Ismael das colinas físicas do Rio Grande para percorrer as extensões espirituais em tarefas abnegadas de socorro aos que sofrem sem paz e sem luz. O sonho, meus amigos e amigas, persiste, renova-se. O mundo regenerador está abrindo as portas para que aquela divisa, na flâmula de Ismael, Deus, Cristo e caridade, se inscreva nos corações humanos. E o nosso bravo cacique da paz convoca-nos a todos, dizendo: contemplemos a beleza do tempo presente. Quantas chances benditas de trabalho se abrem convidando ao exercício das lições que aprendemos com o Mestre de Nazaré, na esteira de nossas experiências reencarnatórias, e foram muitas. Em nenhuma outra época da humanidade, os cristãos tiveram a chance de se agigantarem do trabalho da edificação interior e das construções humanitárias coletivas, como temos nesses dias tumultuosos. Nem mesmo os vigorosos testemunhos que pintaram aquelas cenas inesquecíveis do cristianismo nascente e que iluminam ainda hoje as páginas da história, se revestem da magnitude das provas que ora vos desafiam. O vórtice vertiginoso das informações que aturdem as nossas mentes é um convite incessante a que as criaturas que superficializam sentimentos e vivências, descurando do significado profundo de cada momento. As vozes daqueles que se empenham na condução dos homens a destinos mais felizes tendem a misturar-se com os ruídos, com a algazarra, com as cantilenas fúteis, com as notícias momentosas que distraem e vão como um corrosivo impiedoso, minando a compreensão e o crédito das verdadeiras ideias e dos nobres ideais. Insinua-se no seio da nossa sociedade uma variada gama de facilidades que concorrem para amolentar a têmpera das criaturas, provocando nelas a sensação ilusória de que podem proporcionar-lhes felicidade e bem-estar. Esses contextos lançam as massas desavisadas a uma corrente
corrida infrene pelas posses materiais, onde exaurem-se e perdem a condição de alinhamento com os propósitos existenciais traçados para a elevação individual. Ah, meus amigos, a consequência dessa aluvião viciosa é o empobrecimento de cada ser que assim se rende dos recursos para a contribuição no cultivo da nossa messe. CEPE alerta-nos, são dias de lutas. Guardemos as nossas fileiras com o valor, com a força inexpugnável da oração que fortalece a fé. As nossas fortalezas serão invencíveis se unirmos as mentes na sintonia com o venerando Mestre Jesus. Há necessidade nesses dias de ampliarmos a capacidade de trazer, de imantar, de agregar para o reino estas almas em longa e renhida dissidência. Não há mais tempo. O momento do resgate é agora. Esforcemo-nos para manter no abençoado lar terreno o maior número possível daqueles com os quais estabelecemos compromisso de evolução nesta caminhada. Aligeiremo-nos para propagar a todos, com a luz do exemplo, que os arautos do reino devem portar, que o festim está posto e que todos aqueles que desejarem vergar a túnica nupcial serão acolhidos. São dias de trabalho. Trabalhemos, fazendo da nossa vida uma ação dignificante, aproveitando cada segundo, atendendo às requisições que nos chegam de todos os corações aflitos, ensandecidos, perdidos de si mesmo. É a hora dos servidores leais esquecerem-se de si, para entregarem a Jesus o melhor que produziram ao longo de séculos, porque somente Ele será capaz de nos retribuir 100 por 1. Então, sejamos a terra fértil. A colheita será abundante. Regozijamo-nos em permanecer junto a vós, diz CEPE, no pórtico da grande era de paz que se avizinha. E cavalgando pelos nossos vales, pelas nossas campinas, trilhando ao nosso lado, ele estende, como refere na sua mensagem, o nosso olhar agradecido se estende pela vastidão da pátria do Evangelho, pela qual o anjo Ismael nos permitiu velar como humilde servidor da sua pleiade. O nosso abraço. CEPE. Jesus, meus amigos, nunca deixou de trazer à terra os seus mensageiros
para acolher os nossos corações. Sempre fomos e somos visitados de tempos em tempos por essas almas nobres que ajudam a nossa rota evolutiva. Na composição do nosso inesquecível Vladimir e nosso Perigolat, Jesus trouxe até nós o guerreiro e sua luz. Da imensidão do universo, sob a luz que nos conduz, vem Cepé com sua candeia, nas mãos augustas de Jesus, no arco a esperança, a esculpir nossos valores, na resina que consola e faz banir todas as dores, na direção da grande árvore, no aconchego de Jesus. Cepé baixa sua lança pelo Cruzeiro do Sul. Cepé baixa sua lança pelo Cruzeiro do Sul. Muitas luas reunidos nas terras de São Miguel, muitos rumos a seguir, sob o escudo de Ismael, calou-se o grande guerreiro, ao pressentir a inspiração, receber a notícia do Calvário, a redenção, ao pressentir a inspiração, sob o escudo de Ismael, nas mãos augustas de Jesus. Direção da grande árvore, no aconchego de Jesus. Cepé baixa sua lança pelo Cruzeiro do Sul, na direção da grande árvore, Cepé baixa sua lança pelo Cruzeiro do Sul. Cepé baixa sua lança pelo
sob a chuva que cai lentamente. Elevamos em conjunto, meus amigos, os nossos pensamentos a Jesus, para agradecermos o Senhor das nossas vidas, que aqui nessa noite especial nos envolve com seu cântaro de amor. Ave Cepé, obrigado, amigo querido, que nos esperou tanto tempo para que te conhecêssemos o teu coração. Que as energias sublimes, as energias benfazejas, que caem lentamente como a chuva, penetrando os nossos corações, nos levem a singrar os caminhos do bem, sem olhar a quem, a construirmos dentro do nosso coração o mundo de regeneração que aos poucos se anuncia. Que a tua luz, Mestre querido, infindável, ilumine os nossos caminhos ainda escuros, e que teu coração amoroso nos aqueça aos nossos dias de invernia que ainda se fazem. Despede-nos de nós, Senhor, agradecidos mais uma vez pela oportunidade desta noite, lembrando as velhas catacumbas de algum dia. Que tua paz permaneça entre todos nós. Que assim seja. Meus amigos, gostaria que se fizessem falta todos os amigos que ajudaram a construir a muitas mãos essa atividade desta noite, para que pudéssemos agradecer aos corações de vocês que vieram aqui nos prestigiar nessa noite. Queremos agradecer profundamente a nossa Beth, a Betinha, como a gente chama, por ter nos direcionado e conduzido em todo esse roteiro que vocês viram hoje. Né? Com certeza o nosso querido Cepé a inspirou a que construísse esse belo trabalho nessa noite, em que homenageamos a ele, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso querido Vladimir, que começou a semear a arte em nossa região. E tu possas receber, como eu disse hoje no início, onde tu estiver, meu amor, as energias que produzimos aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe.
Segue em tua senda, caminheiro, amando e bendizendo as próprias dores. Pois quem na vida teme a dor do espinho, jamais terá nas mãos ramos e flores. Tomai como exemplo a flor do lírio, que cresce em meio às sombras lodelama. E na aflição do charco se faz belo, na dor que clarifica e nos irmana. Espelha o teu viver na pedra bruta, que após um incessante lapidar, cintila num brilhante diamante, na dor que tem o dom de transformar, na madeira talhada, na têmpera do aço, a própria natureza da dor recebe abraços, na beleza do lírio, na joia de valor. O amor se faz presente no bálsamo da dor. Tomai como exemplo a flor do lírio, que cresce em meio às sombras lodelama. E na aflição do charco se faz belo, na dor que clarifica